Olá, bem-vindo ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje, dia 10 de março de 2021, quarta-feira, vamos fazer a leitura e os comentários sobre o texto que foi postado na última sexta-feira sobre as origens do comércio. Antes, porém, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Deixe seus comentários no final, seu feedback, positivo ou negativo, conforme você tenha gostado ou não do vídeo de hoje. E não se esqueça de distribuir a todos os seus contatos o link do canal e o link deste vídeo. Vamos então à leitura e aos comentários do texto de hoje. Reflexões sobre as origens do comércio. Esse texto, conforme eu avisei, lá no início da série, eu iria postar sempre, toda semana, um texto às sextas-feiras. Nós estamos disponibilizando esses textos às sextas-feiras, às 11h30, e fazendo a leitura e o comentário na semana seguinte, às quartas-feiras, às 11h30. E que esses textos que seriam disponibilizados seriam, na grande maioria, de minha autoria, nossa autoria, mas iríamos eventualmente ter textos de terceiros. Este é um texto que não é de nossa autoria. Esse é um texto de autoria de Benjamin Constant. Benjamin Constant, o francês. Benjamin Constant, o político, pensador e escritor francês, lá do século XIX, de origem suíça. Ele nasceu na Suíça, mas foi político, escritor e pensador na França no século XIX. E esse texto que eu vou ler hoje são trechos de uma publicação de Benjamin Constant chamada Da Liberdade dos Antigos Comparada às dos Modernos. É um texto de 1819. Vamos à leitura, então, e os comentários. A guerra é anterior ao comércio, pois a guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes de atingir o mesmo fim, ou de possuir o que se deseja. Então veja, Benjamin Constant, na sua análise, ele nos diz que a guerra e o comércio são a mesma coisa. São meios desenvolvidos pelo homem para a mesma finalidade, ou seja, obter aquilo que se deseja. Só que a guerra é anterior ao comércio. O comércio é bem posterior à guerra. Durante o princípio da humanidade e até um bom tempo da humanidade, a forma de obter as coisas que se desejava era por meio da violência. O comércio foi surgir bem depois, segundo o pensamento aqui de Benjamin Constant. O comércio não é mais do que uma homenagem prestada à força do possuidor pelo aspirante à posse. É uma tentativa de obter, por acordo, aquilo que não se deseja mais conquistar pela violência. Então, o comércio é uma homenagem pelo fraco ao forte. Por quê? Eu desejo alguma coisa que uma pessoa com força tem e não quero ter que enfrentar essa pessoa, ter que tomar, ter que usar a violência, ter que usar a guerra para ter a posse daquilo que eu desejo. E aí eu desenvolvo uma outra forma de obter aquilo que eu desejo, que é o comércio. Então, é uma homenagem à força do possuidor pelo aspirante da posse. É uma tentativa de obter por acordo, sem violência, aquilo que se deseja. Um homem que fosse sempre o mais forte nunca teria a ideia do comércio. O pensamento é uma continuidade do pensamento anterior. O pensamento do comércio é o pensamento daquele que se vê em desvantagem àquele que tem a propriedade de alguma coisa que eu desejo. O mais forte, e se considera sempre o mais forte, não queria pensar no comércio.
ele usa a sua força, ele usa a violência, ele usa a guerra para obter aquilo que deseja. É a experiência provando que a guerra, isto é, o emprego da força contra a força de outrem, o expõe a resistências e malogros diversos que o leva a recorrer ao comércio, ou seja, ao meio mais brando e mais seguro de interessar o adversário em consentir no que convém à sua causa. Então, a experiência na negociação, no convencimento, leva o comércio a se desenvolver, convencendo o outro, levando o outro, aquele que tem a propriedade daquilo que me interessa, a ceder e ver também interesse nessa troca, né? Atendendo ao meu interesse em obter aquilo que eu desejo e oferecendo àquele que é possuidor daquilo que eu desejo algo que possa interessá-lo. A guerra é o impulso, o comércio é o cálculo. Lembra dos textos Reagir e Agir? Né? A consciência estratégica. Olha só, a guerra é um impulso, é a ação irracional, não racional. Ou pode ser até racional, objetivando fins, né? Mas ela é impulso, ela é impulsiva. O comércio é o cálculo, é aquele que começa a refletir, a pensar e identificar formas mais adequadas, menos arriscadas para obter aquilo que se deseja. Mas, por isso mesmo, deve haver um momento em que o comércio substitui a guerra. Então, por ser um cálculo, por ser uma racionalidade das relações na obtenção daquilo que se deseja, né, teve um momento em que o comércio começa, então, a substituir a guerra. Num outro trecho do texto, finalmente, o comércio inspira aos homens um forte amor pela independência individual. O comércio atende às suas necessidades, satisfaz seus desejos sem a intervenção da autoridade. Então aqui nós estamos colocando um terceiro elemento. Eu tenho o proprietário do bem que eu desejo, eu estou aqui, é um proprietário, e eu tenho uma outra entidade aqui acima, né, que é a autoridade. Então, o comércio atende às necessidades daquilo que eu desejo, ofereço algo que é atrativo ao outro, satisfazemos os nossos desejos, essas duas pessoas envolvidas nessas trocas, sem a necessidade da intervenção da autoridade. Esta intervenção é quase sempre, e não sei por que digo quase, esta intervenção é sempre incômoda. Então, para Benjamin Constant, a intervenção da autoridade ou a intervenção do Estado nas relações de troca dentro da sociedade, normalmente, aliás, ele fala sempre, é incômoda, atrapalha, não facilita essas relações. Todas as vezes que o poder coletivo quer intrometer-se nas especulações particulares, ele atrapalha os especuladores. Então, toda vez que o Estado começa a querer se intrometer nas relações entre as pessoas da sociedade, entre os particulares, especuladores aqui, no sentido de quem está especulando o desenvolvimento de uma relação aproveitando as oportunidades que essa relação oferece. Não é no sentido negativo de especulação. E toda vez que o Estado, a autoridade, se intromete nessas relações, ela atrapalha essas relações. Todas as vezes que os governos pretendem realizar negócios,
eles os fazem menos bem e com menos vantagem do que nós. Toda vez que o governo, toda vez que o Estado se mete a realizar negócios que são realizados pelas pessoas, pelas organizações da sociedade, toda vez que o governo se mete a agir no mercado, ele age em prejuízo da coletividade, porque ele não faz isso muito bem. Ele não consegue fazer tão bem quanto os agentes do mercado. Olha só, pensamento 1819, já deixando claro que o papel de Estado não é agir no mercado. O papel de Estado é regulamentar. O papel de Estado é proteger a propriedade. O papel de Estado é proteger as relações, proteger a sociedade. Um outro trecho do texto: o comércio dá a prioridade, o comércio dá à propriedade uma qualidade nova, a circulação. Sem circulação, a propriedade não é mais que usufruto. Então, o comércio, ele dá uma nova qualidade, uma nova possibilidade à propriedade, que é a troca, que é a circulação daqueles bens. Ao realizar o comércio, eu estou fazendo com que a propriedade troque de mãos, troque e circule dentro da sociedade. Se não houvesse o comércio, a propriedade só teria a qualidade de usufruto, de utilização. A partir do comércio, além de eu poder utilizar um bem, eu também posso circular com esse bem e obter outros bens. A autoridade pode sempre influir no usufruto, pois pode impedir o gozo dele. Mas a circulação põe um obstáculo invisível e invencível a essa ação do poder social. Então, segundo Constant, em 1819, a autoridade ela pode influir na posse, na propriedade e no usufruto dessa propriedade, taxando, pedindo, cobrando valores pelo uso, fruto daquela propriedade. Então, ela pode sempre influir impedindo ou reduzindo o gozo, a utilização daquela propriedade. Mas na época, 1819, olha o que fala Constant, a circulação põe um obstáculo invisível e invencível a essa ação do poder social, do poder do Estado, do poder da autoridade. Naquela época, o Estado ainda não havia descoberto ou desenvolvido meios de influir na circulação, coisa que hoje a gente vê que é bem diferente. Imposto de circulação de mercadoria, nós temos uma série de tributações, uma série de regras, uma série de imposições de Estado na circulação da mercadoria. Aliás, hoje em dia, nós estamos vivendo até impedimentos na circulação das pessoas. Então, vejam que o Estado tem uma criatividade que não era nem imaginada por Constant em 1819. Uma criatividade que não era pensada e que hoje em dia nós vemos que não é bem assim. Lembremos lá de Hobbes, como Leviatã, ocupando realmente todos os espaços. Então, o Estado é muito poderoso, a autoridade é muito poderosa. E nós temos que buscar os meios de agir em sociedade com a menor intervenção possível do Estado. Por hoje é só. Vamos ao nosso próximo vídeo na próxima semana. Obrigado.